Como muitos de vocês sabem, eu estava na produção do mangá de Beyblade X de autoria minha, com personagens meus e de alguns amigos, colocando uma história exclusiva para eles, em vez de fazer que nem Burst, colocando personagens do Reino Morita, ou então no caso da Posca Demiso aqui. Aconteceu alguns imprevistos e eu vou comentar sobre eles nesse vídeo, porém, eu quero primeiro analisar e falar com vocês a história do primeiro capítulo. Sim, eu completei o primeiro capítulo, só pra não dizer que eu não fiz. E eu relativamente gostei de fazer, também pedi ajuda pro meu amigo João, para poder digitalizar algumas das páginas. E espero que tenham gostado. Se quiserem ver esse vídeo primeiro antes de ler o capítulo, ou fazer o inverso, a escolha é de vocês. Mas se você ficou, bom, recomendo de toda forma ver até o final do vídeo, porque lá vai estar minhas considerações sobre o que aconteceu, então vamos lá. A primeira página já coloca a gente numa situação de batalha. Uma espécie de garotinha está enfrentando um bey sombrio, e o seu bey é um bey de cavaleiro. Aparentemente ela tá curtindo bastante a batalha, mas na verdade não, ela tá dormindo. E com isso somos introduzidos a nossa protagonista, a Lara Okumura, e o seu irmão mais velho, Maxwell Okumura, ou só Max Okumura mesmo. Ele foi lá acordar ela. Acontece que o pai dele tinha chamado por causa que a Lara tinha alguma coisa pra fazer, tinha que ver alguma coisa lá com ele, e ele também tava discutindo a respeito dela fazer coisa sozinha, por causa do braço dela ser meio bichado, mas enfim. Ele também ia explicar alguma coisa a mais, só que ela cagou pra ele. Com demasiado ódio ela desceu as escadas, mas se deparou com alguma coisa na mesa da cozinha. Era um bey. Aparentemente era sobre isso que o pai dela queria falar. Um bey igual do sonho dela, por sinal. Nisso, o pai dela aparece, perguntando se ela tá surpresa, e nós conhecemos o Pedro Okumura, o pai da Lara e do Max, e um artesão de beys, que só quis lá dar uma mãozinha pra garota e fazer um beyzinho novo pra ela. Depois disso, o Pedro dá uma explicada pra Lara como é que funciona e como é que foram as paradas que ele utilizou pra poder fazer esse bey e todo o balanceamento dele. Só que, meus amigos, quando ela segura aquele peão, vai dar ruim. Sem perda de tempo, o Max e a Lara já saem de casa querendo testar aquele bey. E o Max indagando com a Lara se ela tinha um nome pra ele, e ela não tinha. Nisso, um amigo deles, em comum, encontra eles, o Johnny Fengou, falando que eles estavam atrasados e que tinham que ir pro parque imediatamente. Nisso descobrimos que a Lara tem uma batalha marcada pra hoje, mas ela nem treinou com o novo bey. Nisso, com os dois pressionando ela, ela mete a pio. Confia na mãe, dessa vez eu consigo. E os caras vai na dela. Logo após somos introduzidos ao oponente, ou melhor, a oponente que a Lara vai ter, que é a Lisa Von Darion, dando a entender em seus diálogos que essa não é a primeira vez que elas batalham. A Lisa mostra o bey dela, que é o Nosferatu Dagger, um tipo defesa, que aparentemente vai ter bastante vantagem, já que o bey da Lara é de ataque. Porém, a Lara não liga muito pra isso, entretanto a plateia sim. Tem um camarada lá assistindo que tá falando sobre o braço da Lara, sobre parecer que ela vai ter desvantagem, que não vai ganhar. Só que, meu irmão, quando esse cara chega, passa nem Wi-Fi. Max e o Johnny têm uma breve conversa sobre a persistência da Lara e incentivam ela. Logo após isso, não demora muito para começar a batalha. O bey da Lara começa atacando o Nosferatu com tudo, entretanto parece que os ataques não entram. Enquanto isso, a Lisa vai e mete um Burst Finish, abrindo o placar de 2-0. Porém, uma fala intrigante sai dos 4 personagens, que o bey não quebrou. A Lara obviamente ficou feliz com esse fato, só que o nosso camarada na plateia não entendeu. Então, o nosso mascarado decide explicar pra ele. A Lara não enfrentou 10, nem 15, mas 20 vezes a Lisa e perdeu do pior jeito possível. A Lisa desmerecendo ela de todas as formas em todas as vezes. Max e Johnny queriam se pôr contra ela, porém a Lara não deixou. E bom, essa página fala por si só. Enquanto o mascarado bate boca com um camarada ali, a Lara tá doidona. Ela parece estar curtindo bastante a luta e curtindo até demais. A Lisa nota isso, mas nem se abala, enquanto o Max e o Johnny estão discutindo e o Johnny pergunta quem foi que fez o bey da Lara. E o Max logo responde que foi o pai dele. O pai dele que faz os beys, sempre priorizando que eles tenham um desempenho ótimo e excelente dependendo de qual pessoa for, sendo um bey que seja perfeito para aquela pessoa, ao ponto de que só aquela pessoa com aquele bey pode desfrutar o máximo tanto de si mesmo quanto do bey. E o Johnny acha que isso é magia, e o Max fala que é por aí. Não muito depois, a Lara já dispara junto da Lisa os seus beys, e a Lara consegue meter alguns ataques que parecem penetrar na defesa do Nosferatu da Lisa, dando a entender que a Lara já está começando a entender o seu próprio bey. Obviamente a Lisa não fica nem um pouco satisfeita com isso, então ela decide apelar um pouquinho e ativa o poder 4x da arena, invocando o seu avatar do Nosferatu Dagger.
O Max explica perfeitamente como funciona essa questão, que resumidamente é uma manifestação holográfica da personalidade de um Bey em combate, deixando os combates ainda mais insanos e dando uma moralzinha no meio da luta, né? Até porque invocar um cavaleirozão gigante ou um dragão no meio de uma luta é bem maneiro. O problema é que quando o Bey da Lara foi repelido pelo Nosferatu Dagger, ele foi jogado na parte da entrada da arena, assim ficando meio descontrolado, só que ele pegou bastante velocidade e nesse nível ele parcialmente ativou o Avatar 4Gs. Meus amigos, ele pegou uma velocidade muito boa, tão boa que quando bateu no Nosferatu, doeu, e doeu que jogou o Nosferatu pra fora. Todo mundo ficou impressionado com aquele lance, até porque jogar pra fora da arena gera 2 pontos, ou seja, a luta tava empatada. A Lisa não gostou nada do que viu, e rapaz, ela ficou bem estressadinha, enquanto a Lara... ela não tá muito bem. A Lara tá tendo um gostinho do que é pirar com a sensação da vitória. E a Lisa, não gostando disso, quer acabar com isso de uma vez por todas. Então, nesse momento, elas não são mais inimigas, elas são algo mais poderoso do que isso. Essas duas viraram rivais. Elas já disparavam. Nosferatu, como sempre, já ficava no centro. Porém, o Bey da Lara não ia pra Nosferatu. Dessa vez ele ia direto pras bordas. Só que o Mascarado era um dos únicos que percebeu o que a Lara queria fazer. O Bey da Lara disparava, pegava naqueles dentinhos e ia com tudo, dando a volta na arena completa, fazendo a jogada. O poderoso Extreme Dash. Em uma velocidade absurda, ele disparava um poderoso golpe de espada gigante, invocando o seu 4X e jogando o Nosferatu pra fora na Extreme Zone. Fazendo assim, 3 pontos a mais pra Lara e vencendo de 5-2. A sensação era maravilhosa. E uma coceirinha no braço também. Dito isso, a Lisa deixou um pouquinho de lado o orgulho dela, mas só por um breve momento, dando uma pequena elogiada e parabenizando a Lara, mas falando que da próxima vez ela vai garantir que ela nunca mais vença. E com a Lara retrucando que vai pegar as 19 derrotas dela de volta e que a ascensão dela tá só começando. Ascensão no Beyblade, né? Porque em altura vai ficar devendo. Enfim, dali todo mundo segue o seu rumo. Max fica meio preocupado momentaneamente ali com a Lara, por causa que ela reclama do braço, mas ok. E o Johnny fala que é melhor eles voltarem pra casa pra comemorar. A equipe volta pra casa do Max e da Lara, e lá eles vão debater um pouco. A Lara decidiu finalmente qual será o nome do Bey dela, e vai ser Levianite, baseado em cavaleiros que destroem monstros gigantes com suas espadas poderosas. E o Max aprova esse nome. Ele também se impressiona com o empenho que o pai dele teve fazendo o Levianite, tendo uma ponta metálica para uma aceleração boa, um alinhamento entre os pesos da Blade e do Ratchet para poder ter impactos constantes e poderosos. O Johnny perguntou se agora que eles têm o Levianite na equipe, eles podem participar dos torneios na Torre X. E o Max fala que não, que ainda precisa de um patrocinador, que ele vai dar a gestão e o suporte para a equipe. Sem isso, eles não podem batalhar. Isso porque também tem alguém querendo arrombar a porta. Essa mulher ouviu tudo e ela falou que está disposta a ajudar, sabe como ajudar. Bom, quem é ela? Não sabemos. O capítulo termina aqui e não revela o nome dela. Quem será essa mulher, né, velho? Rapaz, nunca vi essa mulher em toda a minha vida, mas ela é bonita, né? Pô. Enfim, esse é o primeiro capítulo de Rise of Lara. Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não gostei de fazer isso aqui. Pelo contrário, eu gostei demais. Até tive liberdade poética de colocar algumas referências. Tem referência meio óbvia, tem referência que foi cagada, mas enfim. Mas agora, quais os problemas que eu enfrentei na produção, vocês me perguntam, não é mesmo? Não podia ser outro senão diferenças criativas. Eu botei na minha cabeça que tinha que ser perfeito, que eu tinha que encaixar tudo. Questão de personagem secundário, de inimigo meu, questão de outras paradas com história, tem que tentar encaixar tudo e fazer perfeitinho. E isso tava me matando, tentar fazer essa coisa ficar perfeita. E eu não quero fazer um negócio que seja, o supra-sumo do Beyblade X. Não, eu só quero fazer uns desenhos bacanas, contar uma historinha de uma mina que gosta de peão, só isso, cara. Porque em vez do cara falar, não, mano, não vai dar pra encaixar tal ideia de Avatar, tá meio viajado, não dá pra encaixar outra parada. Em vez de falar, né, porque é o dono do mangá, mas não, né. Ficava tentando encaixar tudo e se degradando mentalmente a cada vez que passava, vindo ideia maluca em vez de dizer não. Enquanto eu destruía minha própria cabeça com vontade de desistir dessa bosta, sem lembrar que essa bodega quem botou no papel fui eu e comecei e eu quero terminar. E quer saber de uma coisa? Não ligo! Tá vendo o mangá dessa guriazinha aqui? Adivinha só. Eu vou voltar com essa bosta sim! Falando sério, quando eu tava na produção desse negócio, eu tava passando por uma fase bem difícil. Mas agora eu tô determinado.
determinado o suficiente pra terminar isso. Eu me empenhei bastante em design, em roteiro, junto com os meus amigos. E não vai ser agora que eu vou abandonar um projeto tão grande. Ainda tenho que ver algumas questões de ideias, como por exemplo a de um camarada que pegou de inspiração um Bay pré-histórico, um Bay no museu pra fazer. Ao mesmo tempo que essa inspiração me desce, ao mesmo tempo não me desce muito. Mas talvez quando eu desenhar essa cena vai fazer mais sentido pra mim. Enfim! Minha cabeça tava bem cheia, mas eu tô muito feliz que eu consegui terminar esse negócio. Na moral. Quanto a outros capítulos, o segundo e o terceiro já tem uns roteiros meio que prontos, o terceiro não tanto, mas o segundo já tá pronto. E eles são capítulos introdutórios. Os 3 primeiros capítulos são pra introduzir o mundo e as coisas que tem nele, de Beyblade X e Rise of Lara. E o quarto vai começar a história. Nem tenho pressa, porque só 2 pessoas que estão trabalhando na ilustração desse negócio. 3 se o God for participar, não sei. Eu agradeço se você gostou da história. Obrigado de coração mesmo. Foi uma trabalheira pra lançar esse negócio. Mas na moral, gente, eu vou dormir. Até mais.